Oi, bom dia, meus amigos. Essa semana eu recebi uma notícia meio triste de uma pessoa quem eu quero muito bem e que descobriu que está com câncer na língua. Aí me veio à mente a mensagem de uma criatura no livro Vozes do Grande Além, ou Instruções Psicofônicas, um dos dois, já não me lembro bem, mas acho que foi Vozes do Grande Além, psicografia de Chico Xavier, em que uma criatura que caluniou um irmão, e com essa calúnia, com essa invencionice trágica, ele destruiu a família inteira. A família do irmão, o irmão se suicidou, e daí veio uma série de desgraças. A mulher morre num parto e por aí foi. Uma simples calúnia gerou uma dor muito grande na família e ele se fez responsável pela dor de cada um da família. Aí ele pede para reencarnar com sérios problemas na voz, né? Reencarnar mudo. Então, é uma das opções para quem precisa refazer esse órgão, que fica assim envolto em vibrações horríveis pelo nosso próprio remorso depois e que adoece espiritualmente e precisa que a criatura mergulhe novamente na carne para desfazer aquelas vibrações horríveis, escuras, que danificaram o centro da fala. Então, esse espírito chega à seguinte conclusão: de todas as potências do corpo humano, a língua será talvez a que reclama mais vigilância, é a que nos exige mais a vigilância em termos do uso da nossa palavra. Então, diz ele que por ela começa a glória da cultura nos 5 continentes, mas que através dela igualmente principia todas as guerras que destroem a vida, a história, as pessoas, as guerras que atormentam a humanidade, também sai de um sim, de um ataca de repente, e aí muitas vidas são ceifadas, muito sangue rola, tudo por um órgão fonador, um órgão que nós levamos milhões de anos para desenvolver e usamos de forma infeliz, indevida. Então ele conclui dizendo que a língua pode ser uma fonte que refresca ou um fogo que consome. Ninguém duvida disso. Pode ser uma ferramenta que educa ou uma lâmina que destrói. A língua pode ser luz que esclarece ou trevas que tonteiam. Daí a responsabilidade nossa com o uso da palavra. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 16, Paulo diz: evita o falatório profano, porque produzirão mais impiedade. A conversa profana, ela vai só se estendendo, um fala uma coisa, outro solta uma piada, e daí, de repente, nós já estamos mergulhados no verbo infeliz, triste, capaz de causar impiedade, de causar tragédias. Meu Deus, como eu conheço tragédias familiares, dores familiares de difícil tratamento, de dificílima cura por uma calúnia feita por alguém.
Então, essa energia da palavra, ela emite raios de natureza dinâmica, ou seja, que se transforma e ninguém sabe onde vai dar. Então, assim é que a gente hoje quis refletir sobre a palavra, e Sartre diz que a palavra em si é um ato. Lembre-se de que cada palavra é um ato, ou seja, ela já prenuncia um ato, e porque ela é dinâmica, a coisa ocorre muito rapidamente. Por ser uma descarga elétrica, como André Luiz define, ela reclama um ar puro do mundo interior nosso. Que a gente tenha o coração puro, que a gente purifique os nossos sentimentos para usarmos bem a palavra. A pessoa de coração pacificado, purificado, só fala o que é útil. Assim é que o câncer na língua dessa criatura amiga me levou a essa reflexão sobre os processos reencarnatórios que nos ditam essas doenças, a tirania verbal, a calúnia, o ódio, tudo isso pode nos trazer a gaguez, a diplofonia, aquela voz que a gente chama de fanho, aquela voz nasalizada, e a surdez também é uma consequência. E agora a gente tem câncer na boca, câncer na língua. Lembrar também que Jesus foi vítima da palavra de muita gente, da negociação às escuras feita por Judas com os judeus, da negação de Pedro. Não, eu não conheço esse homem. Também das falas de muitas testemunhas que os sumos sacerdotes ajuntaram contra ele, e também da fala orgulhosa e prepotente dos sumos sacerdotes. Não respondes a coisa alguma do que esses depõem contra ti? Foi assim que Jesus sofreu a impiedade do verbo humano. Então, e por fim, quando já ressurrecto, Jesus encontra os seus discípulos voltando por medo do aparato romano para as suas aldeias, e a primeira pergunta que Jesus faz a ele é a pergunta que eu deixo nesta manhã linda e ensolarada no meio dessas flores. De que ides tratando à medida que caminhais? É a pergunta. De que falamos à medida que estamos trabalhando o nosso autoburilamento aqui na Terra? Fica a pergunta. Um bom dia para todos.